Olá, bom dia, meus amigos queridos do nosso lar. Ivonete, que saudade, Ivonete, daí de Maricá, de Inoã, de vocês. Um abraço a todos os amigos nessa casa tão abençoada, né, do nosso lar. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a nova era. Está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagens muito interessantes que a gente vai estudar na manhã de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Cardoso, sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré em Rio Bonito e é uma honra estar aqui, né? Para iniciar o nosso estudo, eu trouxe uma mensagem do livro Recados do Meu Coração, de Dr. Bezerra de Menezes. Eu vou ler uma mensagem de Dr. Bezerra, escrito Transição Planetária. Queridos filhos, nosso planeta passa por transições inadiáveis e irreversíveis, tal como a criança necessita entrar na adolescência para depois alçar a juventude e a maturidade. O tempo caminha para frente, e o tempo da regeneração na face da Terra já é uma realidade espiritual impostergável. Cada transposição de fase é marcada por mudanças físicas, psicológicas e espirituais, e que vão ocorrendo de forma tão imperceptíveis que seria quase impossível definirmos o ponto em que uma termina e outra começa. Nosso planeta também se encontra passando pela grande transição de mundo expiatório para mundo de regeneração. O edifício da regeneração não está pronto, mas a sua edificação está iniciada e caminha a passos firmes e seguros, de acordo com a vontade do nosso governador planetário, o Cristo Jesus. Não creiamos, porém, em final dos tempos, cuja conceituação deve ser entendida apenas como transição para uma nova era da face da Terra, onde o amor será o esforço contínuo e consciente de cada criatura na busca do próprio aperfeiçoamento. Ainda não será um mundo de espíritos perfeitos, mas de criaturas que já esboçam sinais claros de que a fraternidade entrou na pauta de suas vidas, que não é mais possível viver apenas pensando na própria felicidade, sem se importar com a felicidade do próximo. A nova era chegou, filhos amados. Os portais estão abertos e todos, desde há muito tempo, hão sendo convidados a esses novos tempos de paz e renovação moral da humanidade. Os clarins tocam fortemente, convocando os homens de boa vontade e finalmente herdarem a terra pelo título de servidores do Pai. Já não nos bastará o simples querer, o mero desejar, porquanto o nosso ingresso não se fará apenas com promessas vãs de amor e de transformação íntima, mas com atitudes que identifiquem a real presença do amor em nossas vidas. Carecemos de meditar nas palavras de Santo Agostinho, exeradas no Evangelho segundo o Espiritismo. Não avançar é recuar. E se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação. Vamos nos manter firmes no caminho do bem, almas queridas, pois somente o bem vivenciado credencia o nosso passaporte espiritual para mundos mais felizes. Bezerra de Menezes. Então, o Dr. Bezerra já traz essa mensagem para a gente de ânimo, de coragem, que é preciso amar, é preciso elevar o padrão vibratório das nossas consciências, aumentar a nossa fé, para que a gente possa estar em afinidade, vibrando em sintonia, em conjunto com os espíritos superiores que estão vindo habitar a Terra nessa época da nova era. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai de divina bondade, amigos espirituais, benfeitores e responsáveis pelo nosso lar, estamos aqui reunidos para mais uma manhã de estudo. Permita, Senhor, que tudo que será dito, conversado aqui, possa realmente reverberar em nossas almas. Nos dá ânimo, coragem para fazermos a nossa transformação moral, fazermos a nossa transformação íntima,
para que a gente consiga fazer a regeneração interna e, com isso, levar a palavra do Cristo nas nossas mãos, com os nossos atos, com o nosso pensar, levar a verdade, o amor, a caridade a todos os corações. Permita, Senhor, que esse estudo, essa palestra, possa levar luz aos corações, encarnados e desencarnados. Com a sua permissão, Senhor, começamos o estudo da manhã de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então, o tema que eu separei é a nova era, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, instrução dos Espíritos. Kardec, ele coloca nesse capítulo 1 3 mensagens de 3 espíritos falando sobre a nova era. O interessante é que a primeira mensagem é de um espírito israelita. Olha só que coisa curiosa e interessante. Uma das primeiras mensagens colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo é de um israelita. E vamos ver o que esse espírito vem trazer de conhecimento, de verdades, o que ele está falando aos nossos corações. Lembrando que o Evangelho foi escrito há mais de 160 anos atrás. Vamos ver o que esse espírito diz. E esse espírito diz assim: Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então Moisés foi a primeira revelação, aonde Moisés trouxe o conhecimento de um Deus único para todos os povos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. Porque na época, 2000 anos, há quase 4000 anos atrás, o primeiro povo que teve a concepção e entendimento de um Deus único era o povo hebreu, no Ocidente aqui. Os mandamentos de Deus contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então a moral cristã são os 10 mandamentos. E estão até hoje aí vigentes. Nunca mudará, disse o Cristo, que tudo passará, mas nenhum jota da lei de Deus mudará. E o espírito israelita continua falando. Os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Então, muitos dos textos, principalmente do Antigo Testamento e as parábolas do Cristo, estão de forma alegórica, porque faltava vocabulário, faltava entendimento. O povo, a humanidade daquela época, tinha pouca compreensão pela ignorância mesmo. Então, era muito em fábulas e em parábolas. Era difícil de colocar em prática. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento que se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. Então, a moral de Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, foi a primeira revelação para realmente alavancar o progresso moral de toda a humanidade. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não pelos meios dos holocaustos, nem que se devesse perdoar os inimigos. Então, lá há 4000 anos atrás, o povo daquela época não conseguiu entender os 10 mandamentos, porque era da cultura deles, era arraigado no pensamento deles os holocaustos, a matança dos animais para oferecerem holocausto, de acordo com o erro que a pessoa cometeu, tinha um animal próprio que era oferecido para pagar aquele pecado. E eles tinham toda aquela ideia das leis civis, né? De olho por olho, dente por dente. Essa era a concepção. Então, inimigo era para ser morto. Em vários momentos das leis mosaicas, Moisés fala que a gente deve matar o outro. Mas foi necessário pela ignorância do povo daquela época. Então, como que um povo tão cruel, tão primitivo, ainda tão bárbaro, né, poderia compreender a questão de amar o inimigo? Amar a todos, como Moisés, os 10 mandamentos falam. Mas passaram-se 2000 anos. Isso há 2000 anos atrás, né, veio o Cristo. E o espírito israelita diz o seguinte: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã,
que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, a segunda revelação, a revelação do Cristo, a vinda do Cristo para nós, ele veio falar do amor, ele veio realmente iniciar a regeneração. A nova era começou 2000 anos atrás, com o advento do Cristo. Porque o Cristo veio falar do amor e o Cristo veio nos mostrar a maneira de nos aproximarmos. Enquanto as leis mosaicas, né, Moisés mandava separar, cerceava, em alguns momentos mandava até tirar a vida do outro, Jesus veio unir, Jesus veio nos mostrar que somos todos irmãos, que é esse o pensamento que devemos ter, né? Há de fazer o Cristo, né, o cristianismo, há de fazer brotar nos corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Então, com a máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos nos amar primeiro, para depois podermos amar o próximo com toda a plenitude. Quando eu consigo ter esse amor ágape, abnegado, desinteressado por todas as criaturas, eu consigo sentir Deus. É esse o pensamento do Espírito israelita para nós, mas ele continua nos ensinando. De uma moral, enfim, a cristã, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada dos espíritos superiores, os que hoje a habitam. Então, o Cristo veio nos mostrar o amor, a solidariedade, para que a gente supere o orgulho e o egoísmo, para que a gente tire a maldade dos nossos corações, mudar o padrão vibratório do planeta para que espíritos superiores venham habitar conosco e para que nós também possamos nos transformar em espíritos superiores. Num planeta de regeneração, grande parte da população já é espírito superior, já é espírito que já consegue ver, sentir o amor. Mas ele continua dizendo, é a lei de progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Então o Espiritismo, o advento do Espiritismo, a terceira revelação, foi trazida por nós, por Cristo, pelo próprio Cristo, Espírito de verdade, para alavancar o nosso progresso. A lei de progresso ela é inevitável, e o Espiritismo veio adiantar esse processo. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então são chegados os tempos da nova era. Mas o que eu tenho que fazer, meu Deus? O que eu tenho que fazer para que essa nova era aí de regeneração aconteça? Vamos ver. Essa nova era do advento do Espiritismo, já tem 160 anos. Tem ela de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas percussoras. Não se acredite que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Então, o mundo, ele vem da Idade Média, ele vem de uma época de opressão, de orgulho, de ganância, de maldade, onde o egoísmo dominava. Muita escravidão. A escravidão literal acabou, mas se criaram outras. Nós estamos agora nessa era tecnológica escravizados pela tecnologia, pelo capitalismo, pela ganância do dinheiro. Nós somos escravos dos prazeres físicos. É preciso que a gente se liberte da influência do mundo físico sobre nós. Nós somos espíritos e devemos ter o controle do mundo material e não deixar que o mundo material nos domine. É essa liberdade que a gente precisa alcançar. Então, para que a nova era surja na nossa vida, eu preciso me libertar do homem velho, do homem egoísta, do homem preguiçoso, avarento, soberbo que temos ainda em nós. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. É essa liberdade que almejamos. E o Espírito israelita fala assim, não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos, discussões, a fim de que
atraiam a atenção das massas. Então o advento do Espiritismo, ele veio para sacudir. A nova era, o progresso, ele vem para sacudir a gente, para fazer as pessoas pensarem, para fazer com que realmente a gente saia desse estágio de comodismo que estamos. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Espírito israelita. Então, o Espiritismo vem para realmente fazer com que a gente tome posse da nova era na nossa vida, nos libertando do homem velho, aprendendo as verdades espirituais e nos tornando pessoas melhores. Vamos passar agora para a segunda mensagem de Fenelon. E Fenelon diz assim: Deus permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse foi o dia do advento do Cristo, há 2000 anos. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Então Fenelon diz que o Cristo veio há 2000 anos, foi a grande luz do planeta, mas o orgulho da humanidade pegou todo o conhecimento do Cristo, a luz do Cristo, e veio a Idade Média, os 1000 anos de escuridão, de dominação. Semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Então, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar os grandes profetas, né, que falaram, que usaram da mediunidade, da intuição, da psicofonia, né, e trouxeram as verdades do plano espiritual. E agora, com o advento do Espiritismo, essas vozes do céu retornam para nos fazer com que a gente lembre da nossa verdadeira existência, que somos espíritos, que devemos superar essa escuridão do orgulho. E o espírito de Fenelon continua: o espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Então, Fenelon vem dizer, o espiritismo não é uma filosofia exótica, não é uma ciência criada pelos homens ou uma doutrina baseada no pensamento de um único homem. Não! O Espiritismo é uma filosofia divina, porque ela está baseada nos fenômenos naturais, nas leis de Deus. Então, tudo que encontramos dentro da doutrina espírita está de acordo com as leis naturais, de acordo com o pensamento de Deus. É essa a base divina da doutrina espírita, é estar de acordo com as leis naturais. E Fenelon continua: o reino de Cristo há passado quase 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Nós não conseguimos ainda compreender o Evangelho, mas vamos compreender. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor enche de inefável alegria. Tudo é fácil para aquele que crê. Então, se a nossa vida está difícil, se nessas épocas de pandemia está muito difícil, é porque nós ainda não cremos, não compreendemos a doutrina espírita. A nossa fé está pequena, estamos amando pouco. Precisamos crer mais, estudar mais para tomar posse da vida verdadeira e realmente amar a vida, amar as dificuldades, ver as dificuldades como um momento de crescimento. Esse é o caminho que Fenelon está nos mostrando para a nova era. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Há 160 anos atrás, Fenelon já falava do mundo abalado. A humanidade hoje, em pleno 2020, no século XXI, estamos passando por essa pandemia, onde todos nós estamos sendo chacoalhados por Deus para realmente fazer a nova era surgir. E ele diz: sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem: preparai-vos. E não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Então, lá tem uma parábola do Evangelho, onde as virgens queriam se casar, estavam esperando os esposos e se distraíram. E uma lamparina se apagou, e quando o esposo chegou, elas perderam a união
com seus esposos. E, da mesma forma, a nova era, a regeneração, está batendo a nossa porta. Não vamos nos distrair. Já passou o tempo realmente de fazermos algo. Precisamos agir. E Fenelon diz, a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Então, a humanidade fica esperando que o céu vai se abrir, que os mares vão mudar de lugar, que vai ter um cataclisma. Não vai ser uma alteração física. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon diz, essa revolução é moral, é no nosso coração, é no agir e no proceder do homem. Vai ser uma mudança na concepção, nos valores morais da humanidade. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde. Ivonete, Fenelon está dizendo que o Espiritismo e os espíritos superiores, eles vieram falar aos obreiros esclarecidos e ardorosos. Quem são, Ivonete? Quem são esses obreiros esclarecidos e ardorosos? Somos nós? A espiritualidade está confiando em nós. Nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, tentando praticar, nós somos os obreiros da última hora. Devemos, como nós somos? Nós somos obreiros medrosos, falhos, preguiçosos, ou, como Fenelon está dizendo, nós somos obreiros esclarecidos e ardorosos. Vamos pensar como estamos agindo? Então, é preciso que a gente estude a doutrina espírita para nos esclarecer. Eu vou ser um tarefeiro espírita, um obreiro do Cristo esclarecido e ardoroso, com fé, com vontade, com alegria. Pode vir a prova que for, eu estou confiante. Então vamos nos transformar em obreiros esclarecidos e ardorosos para que a gente consiga ouvir a voz dos espíritos superiores que estão aí ao nosso redor. A cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. Fenelon diz que todos nós temos as nossas missões e o nosso trabalho a realizar. Com a família, com o trabalho no mundo material, com a casa espírita, com a nossa cidade, com os colegas da casa espírita, com os vizinhos, com a sociedade. Então, devemos buscar compreender qual é a minha missão e trabalhar no bem, incessantemente. Após todos apóstolos da paz universal, que não de uma guerra moderna, São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Fenelon está dizendo para que a gente se transforme em apóstolos da paz e marchemos confiantes para a frente, sem medo, abraçando a nossa missão com muito amor, com muita coragem. É isso que devemos fazer. Essa é a mensagem de Fenelon. Agora nós vamos ver a terceira mensagem de Erasto. Erasto traz uma mensagem pequena, não menos importante. Erasto diz assim: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava allures, que não nos prazeres enervantes e fugitios. Quando finalmente, em seu caminho de Damasco, exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Então Erasto, ele vem lembrar a vida de Santo Agostinho, a sua transformação. Santo Agostinho, ele teve a estrada de Damasco dele. A estrada de Damasco, lembrando o que aconteceu com Paulo. Paulo de Tarso estava indo até Damasco à procura de Ananias. Jesus apareceu para ele. E ele caiu de joelhos, se prostrou e disse: Senhor, o que queres que eu faça?
né? Entregou-se totalmente ao Cristo. Então, estrada de Damasco, todos nós passamos na nossa vida. Santo Agostinho era um jovem que viveu lá no ano 300, né, no início da era cristã. Ele era um rapaz, um homem do mundo. E ele tinha uma mãe, Mônica, Santa Mônica, uma mulher cristã fervorosa. A mãe desencarna, a mãe morre. Ele passa por um trauma tão grande daquela experiência que ele busca no Cristo o conforto. E ele se transforma naquele dia. Realmente ele abraça o Cristo quando diz: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E nós? E a nossa estrada de Damasco vai chegar quando? Há quanto tempo que os nossos anjos de guarda, nossos mentores, estão nos chamando, nos mostrando o caminho do Cristo, pedindo que a gente realmente busque a verdade, busque o Cristo, conheça o Evangelho para fazer a nova era na nossa vida? E o que estamos fazendo? Estamos realmente nos renovando? Estamos buscando e aceitando Cristo? Eu creio, Senhor, em Ti ou não? Ou estamos sendo aqueles obreiros relaxados, ainda preguiçosos, como disse o Fênelon, ou somos obreiros esclarecidos e ardorosos? Vamos buscar a nossa transformação. Essas são as 3 mensagens que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início, no capítulo 1, e que eu peço a vocês que leiam esse capítulo 1 do Evangelho. Todo o Evangelho precisa ser estudado, é claro, mas essa parte é muito interessante. Mas continuando o nosso estudo, falando ainda dessa nova era, da necessidade da renovação que devemos fazer, eu vou buscar Joana de Ângeles, conhecimentos de Joana de Ângeles, do livro As Leis Morais, onde ela fala da renovação. Ela começa a falar de uma maneira poética, mas que vai fazer sentido. Olha só o que ela diz. A poda propicia a renovação da planta. Quando a gente tem uma árvore cheia de galhos secos, que está enfraquecida, a gente vai numa época certa, tira aquele excesso de galhos, bota um adubo, renova a árvore. A drenagem faculta a modificação do campo. Você tem um campo, um local que você quer cultivar, mas está muito encharcado, cheio de lama. Você drena, você abre uma vala no meio do terreno, que a água vai escoar, aquela água parada, e você vai ter uma terra própria. A decantação aprimora a qualidade do líquido. Você deixa uma água que está ali turva, você deixa ela parada, a sujeira vai assentar e ela vai clarear. A modificação dos hábitos viciosos fomenta o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. Então, nós temos o hábito ou a mania, ou a nossa constituição, né? A gente costuma fazer tudo repetido todos os dias e vai criando hábitos. A gente vai se habituando, se acomodando naquela rotina. Isso não é bom. Nem para o meu corpo físico, nem para o meu espírito. Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu tenho que estar sempre aprendendo algo novo. Eu tenho que estar sempre buscando novos conhecimentos para ampliar a minha percepção da vida. Imperioso esforço para a renovação que gera a bênção e a matriz de prodigiosas conquistas. Eu tenho que me esforçar de me transformar numa pessoa melhor a cada dia. Nem que seja um pouquinho. Renovar ideias. Aurindo no manancial inesgotável do Evangelho, a inspiração superior. Então eu devo buscar no Evangelho, que é um manancial inesgotável de conhecimento. Quanto mais eu leio o Evangelho, quanto mais eu reflito, quanto mais eu busco interiorizar as verdades do Evangelho, mais eu vou tendo uma visão mais ampla, vai aclarando as minhas ideias com relação ao mundo. E ela continua, renovar palestras, mediante o exercício salutar do pensamento comedito e nobre. Então, vamos vigiar o nosso pensamento. Jesus falou, vigiai e orai. Vigiar o pensamento, vigiar nós mesmos, o que estamos falando. Qual é o teor das minhas palavras? As minhas palavras são edificantes, são de estímulo, de alegria, de confiança? Ou as minhas palavras são pesadas? Isso que eu devo pensar. Renovar atividades. Colocar o sal da alegria e a gota do amor em cada tarefa que realizamos. Como estamos realizando as coisas?
Estamos em plena pandemia, todo mundo ansioso, todo mundo preocupado. Nós estamos amargurados, tristes, com palavras pesadas? Ou nós estamos ali com o sal da alegria, com a confiança e com o amor? Vai passar, vamos conseguir, vamos perseverar. É preciso colocar mais o sal da alegria na nossa vida. Joana de Ângeles nos chama essa atenção. E ela diz renovar objetivos através do estudo contínuo das metas e meios para a libertação espiritual, tendo em vista a decisão irrevogável de triunfar. Todos nós estamos passando por dificuldades, mas vamos começar a visualizar, a treinar nossa mente, os nossos objetivos. Poxa, quando essa pandemia passar, nós vamos estar mais fortalecidos, nós vamos retomar a casa espírita, nós vamos retomar minha vida, eu vou voltar a estudar, eu vou arranjar um outro emprego. Pensar coisas, ideias, meios de vencer as nossas dificuldades, com muita confiança em Deus. Renovar é o processo fecundo de progredir. Nós queremos que a regeneração ocorra. Nós queremos nos libertar do sofrimento. Mas a gente não muda, não renova, continua todo dia cometendo os mesmos erros. Eu preciso mudar, eu preciso me renovar, eu preciso encontrar em mim forças e no Evangelho, na doutrina espírita, o roteiro para ter objetivos nobres e buscar. Né? E ela diz ainda, renovação interior, pela transformação interior moral. Desse modo, exige disciplina e sacrifício para lograr o êxito. Diante da questão desagradável, que já não consegue resolver, renova com paciência. Com pessoas irritantes, fraternidade. Então é preciso que a gente faça a nossa reforma íntima, que a gente sacrifique os nossos prazeres mundanos, aqueles hábitos equivocados. Vamos deixar de mão essas coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. Vamos trocar os hábitos equivocados e preguiçosos por hábitos nobres. Vamos ser mais fraternos, ligar. Eu não posso, Mavaguinho, mas eu não posso na casa espírita, eu não posso na casa dos meus amigos, não posso na casa dos meus parentes, por causa da pandemia. Verdade, temos que ter disciplina. Mas a gente pode usar as mídias sociais. Podemos ligar pelo WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo, mandar um recado. Vamos interagir. Isso é importante para sermos fraternos. Como é gostoso a gente acordar de manhã e ter uma mensagenzinha amorosa de um amigo lá que lembrou da gente. Então, como nós gostamos de ser lembrados, vamos lembrar das pessoas, vamos ser mais fraternos. Face ao antagonista gratuito que logra desagradar, renova o esforço, sendo mais gentil. Perante o sofrimento, nós estamos numa época difícil, perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. Então, Joana de Ângeles está falando que a gente tenha o estado de oração. Estado de oração, vamos fazer nossas preces de manhã, durante o dia, à noite, antes de dormir, faremos, vamos fazer as preces. Mas estado de oração é confiar em Deus e a alegria de viver. Pode ser o problema que for, pode ser a dificuldade que for, eu não vou esmorecer, eu vou vencer, Senhor. Senhor, me dá força, me mostra o caminho, eu sei que eu tenho como resolver, eu não estou conseguindo, está difícil. Quer chorar? Chora. Chorar para botar a angústia para fora é bom, mas confiemos em Deus. Isso, com muita confiança, a gente vai vencer. E Joana diz, o discípulo do Evangelho que desdenha o milagre da renovação pode ser comparado ao trabalhador que menospreza a esperança, tornando-se vítima fácil do fracasso. Então, uma pessoa que ela precisa realizar um trabalho e ela já vai desanimada, vai ser tão difícil, não vai dar certo, ela vai ter condições de vencer aquele trabalho ali? Ela já tá com o pensamento derrotado. Precisamos trocar esse pensamento. Vamos ser realmente discípulos ardorosos, como disse o Fênelon. Vamos confiar, vamos vencer, fracassar jamais. Lutaremos até o fim e vamos conseguir vencer. E ela continua dizendo, Jesus, o sublime exemplo, ensinando a perene urgência da renovação dos propósitos superiores, cercou-se de pessoas difíceis de serem amadas, compreendidas, ajudadas, principiando-nos assim de utilizar dos valores ideais de vivência no bem,
conseguindo todos renovar e tudo modificar em razão do objetivo elevado do ministério entre os homens. Sem reclamar contra o pecado, renovou o pecador. Então Jonah Jones está dizendo que Jesus veio numa época onde o orgulho, a dominação, o ódio estava dominando o mundo. E ele veio e todas aquelas pessoas que eram execradas da sociedade, os mais difíceis, ele acolheu em seu coração todos eles. Ele teve todo o amor, toda a didática, toda a paciência, toda a renúncia, e com seu exemplo de vida, ele realmente venceu o mundo, venceu a si mesmo e nos mostrou o caminho, que é do perdão. Porque através do perdão a gente consegue fazer a nova era surgir nas nossas vidas. E através de essa necessidade de nos transformarmos em pessoas melhores é que chegaremos o mais rápido possível à regeneração. Dr. Bezerra de Menezes, em várias mensagens, Dr. Bezerra diz que muitos de nós já está vivendo a regeneração. Porque a regeneração não é, como Fênelon disse, uma mudança externa, é uma revolução moral. Aquele que já conseguiu se melhorar, aquele que já conseguiu vencer o egoísmo, aquele que já é confiante, que já é ardoroso, esclarecido, já está na regeneração. Vamos buscar, vamos aproveitar essa época de pandemia, que nós estamos sendo chacoalhados e obrigados a vencer as nossas dificuldades. A gente, quando terminar, que vai terminar, se Deus quiser, em pouco tempo, a vacina já está aí em fase final. Em pouco tempo nós vamos ter a vacina para todo mundo. Vamos continuar na disciplina, seguindo a orientação dos médicos, tomando cuidado, vibrando, orando. O planeta precisa de vibrações positivas. E Jonas de Anjos termina esse capítulo da renovação dizendo: toda a mensagem que nos legou o Cristo, mediante palavras ou ações, constitui um poema e um hino de bênçãos à renovação do homem, do mundo e da humanidade. Então todo o Evangelho, toda a vida, toda a prática, tudo que Jesus exercitou e fez, é um poema e um hino de alegria para nossas vidas. Devemos buscar no Evangelho esse bálsamo, o refrigério para as dores que estamos passando. É momento realmente de checar os tempos novos em nossa vida, para que a gente consiga se transformar em pessoas melhores e transformar também a nossa humanidade. Que a gente possa utilizar do exercício da oração, o exercício da boa leitura. É importante que a gente consiga. Aí a gente pode pensar assim: mas poxa, Vaguinho, livro é caro, não tem como comprar livro. Mas olha, gente, na Federação Espírita Brasileira, em outros sites que a gente encontra na internet, existe uma quantidade enorme de livros espíritas. Praticamente toda a obra de Chico Xavier está em PDF. Basta a gente colocar no Google livros espíritas, livros de Chico Xavier, entrar no site da Federação Espírita Brasileira, nós temos um manancial gigantesco de conhecimento. Vamos baixar essas obras maravilhosas, para que a gente consiga um pouquinho, não precisa ler muito. A gente pode ler pouco. Você tem aquela hora mais livre do dia? Faça uma leitura de uma página. Todos os dias à noite, leia o Evangelho. Faça uma reflexão sobre o Evangelho. Escute uma boa música. A música é uma das melhores maneiras de vencermos a nós mesmos. De vencermos, de elevarmos nosso padrão vibratório. Porque quando a gente escuta a música, quando a gente canta, a gente realmente se sente mais leve. E o Centro Espírita Nosso Lar, né, da Ivonete, lá em nossa casa maravilhosa, tem tanta música. A Ivonete canta tão bem, seu filho André, né? E tem uma música que eu trouxe, que eu acho que fala muito aos nossos corações nesse tema. É a música São Chegados os Tempos. Essa música é de Clara Gomes. Eu convido a vocês que após a nossa palestra, que vocês coloquem no YouTube lá para ouvir. Eu não vou cantar aqui para não assustar vocês, mas eu vou ler o poema da música para que a gente reflita um pouco sobre esse tema de São Chegados os Tempos. E Clara Gomes diz assim: já não há lugar
onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar, no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa para fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilhemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa que fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu e erguer os olhos para o céu. Meus irmãos amados, que nessa manhã de sábado, com esse estudo, a gente possa realmente buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, a leitura do Evangelho, forças, coragem, alegria para fazermos a nossa renovação, para realmente transformarmos a nossa vida, para que a nossa vida se torne realmente um exemplo de um cristão espírita ardoroso e esclarecido. Muita luz e muita paz. Muito obrigado, Ivonete, por essa bênção, por esse presente de estar aqui com vocês. Muita paz a todos. Deixo um grande beijo a todos os corações de vocês. E em breve estaremos todos juntos fisicamente para poder estudar, fazer palestra, tomar aquela sopa gostosa que tem lá no nosso lar. Então, muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de divina bondade, amigos queridos e irmãos amados, estamos aqui, Senhor, agradecidos pelo bálsamo do seu Evangelho, agradecidos ao Espírito Israelita, Fênelon, Erasto, Joana de Ângeles, Santo Agostinho, essas luzes, espíritos luminosos que estão aí nos chamando para colocarmos em prática o cristianismo, nos transformarmos em cristão espírita fervoroso. Iluminai o nosso lar, iluminai a cada um de nós aqui, abençoai a todos que estão enfermos, todos que estão em sofrimento, e pedimos, Senhor, permita que a alegria, o amor, a fé e a confiança possa ser espargida a todos os corações, para que o mais rápido possível a paz, a nova era, o progresso, a época da regeneração se instale nos corações dos homens. Pedimos permissão para encerrar esse estudo. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Paz a todos. Gratidão.